Sejam bem-vindos, adrenalindos, ao videocast edição gravada. Muito bom. Especial. Eu sou o João Gabriel Nogueira, o João Gan, estou acompanhado de... Eu sou o Carlos Estrela, já estou aqui há uns 40 minutos nesse estúdio. Você que sentou antes da hora. Sim, definitivamente. E você? Sou o André Long, eu trouxe aqui meu Big Daddy. E ponto. Bom... Um dos meus personagens favoritos nos games. Sugar Daddy. O videocast dessa semana Big Daddy. Sugar não, Big. Big é melhor, né? Big é muito melhor. O videocast de Adrenaline dessa semana não é Adrenalivre, por incrível que pareça, mas está sendo gravado. Por enquanto. Porque nosso querido Thiago saiu de férias, a gente tem um feriado no meio da semana, a gente não queria deixar vocês sem o programa, né? Tem algum conteúdo aí na sexta-feira, mas ia ficar meio inviável fazer ao vivo. Quem tá tocando a parte técnica depois de muita luta e coragem é a nossa querida Gabriela, que está de volta. E parabéns pra ela, porque brincar arrasou. com todo esse sistema de som não é fácil. Foi um fight. Arrasou, cara, sério. Legal. Foda. E graças a ela a gente vai conseguir fazer o nosso querido programinha. Para a nossa sorte, a gente já teve bastante notícias interessantes agora. Se você estar gravando antes, a gente já tem o que falar. As Sim. principais notícias, né? Isso é bem raro, na verdade, né? É, Geralmente algumas notícias que vão pro videocast saem lá na quinta ou sexta-feira. E Não, no é, começo da semana é bem ruim. Termina de fazer a notícia na sexta-feira e vem comentar ela no videocast. Sim. É. Saudades, bons tempos, mas qual é a nossa primeira notícia, João? Nessa nova fase do videocast? É uma nova fase, não é uma nova fase, é só um videocast gravado. Sim. É só uma vez. Todo mundo diz isso. Apesar de eu ter dito... Nunca aconteceu comigo antes. Apesar de ter notícias mais interessantes para serem comentadas, a gente vai começar com as mais sem graças. Tipo, NVIDIA Pascal tá chegando, mimimi, vamos falar disso. Isso é totalmente antijornalístico. Por que anti-jornalístico? Porque tem um formato específico no jornalismo. Não, mas isso não é um post, isso é um videocast, isso é um vídeo. Não, em vídeo mesmo, em televisão, cara. Tá, não vou pôr Nunca isso. viu o Jornal Nacional, cara? Então, aqui não é pra gente seguir o padrão JN, né? É pra gente se distanciar desse Sim, formato. sim, lógico. Mas eu digo que, tipo, em programas de TV, geralmente você começa com assunto bombástico, aí vai diminuindo, e daí tu vai subindo até terminar. A gente não vai discutir jornalismo no videocast. Vamos direto pra notícia, seja ela... Eu fiz o documento e organizei assim. Vazou mais uma foto da carcaça da GTX 1080. A gente já pode, considerar que é isso. É GTX basicamente 1080 vai ser mostrada na Computex. Teve um rumor que dizia que talvez fosse a GTX 1800, mas eu acho que foi uma pessoa disléxica. Se fosse eu apostar, com certeza seria eu, porque eu sempre troco essas coisas. Não, a gente tem 1000 rumores falando de uma GTX 1080, vê um cara, 1800, você foi disléxico. Completamente. Foi um typo, talvez. Lembra da história do Assassin's Creed Black? Flag. Isso me causou alguns probleminhas. Constrangimentos, né? Constrangimentos. Isso aí é pra galera que acompanha desde o podcast. Mas é isso aí, se vocês estão muito ansiosos pelo lançamento da Pascal, infelizmente a gente não tem nenhuma informação assim mais concreta, além dessas imagens. Saiu imagens que o pessoal pode conferir na descrição do vídeo, no nosso site. Ainda aquele design referência, ele tá um pouco mais anguladinho pra dizer que é moderno, mas whatever. A gente vai ver na Computex. Eu tenho certeza que vai sair na Computex isso aí. Sim. E a grande expectativa é ver se a AMD vai querer lançar deles na Computex ou na E3. Tá parecendo que na Computex também. Ia ser do caramba se for na Computex, porque imagina uma briga NVIDIA e AMD lá na... A Computex é Taipei, né? É. Lá em Taipei, nossa. Mas então, diga. E o que eu mais fico curioso quando vem esse tipo de notícias não é nem o design ou o nome da placa de vídeo. Eu quero saber o preço e quanto isso impacta no consumo, sabe? Que é o que a gente sabe por último. É o que isso nunca é... Sim. Porque mesmo quando lança, é lançado um modelo de referência. E esse modelo não é o modelo que vai para o consumidor final. Não. Então, mesmo depois desse modelo de referência, apesar de ser muito pouco, você ainda pode ver ganhos de performance nos modelos feitos pelas terceirizadas. E também muito ganho em termos de arquitetura térmica, em termos de... às vezes até consumo. Sim. Então é tipo, só depois de muito tempo, com os lançamentos no mercado, que a gente começa a ver benchmarks e preços, que é o que realmente interessa e eu concordo plenamente com o Andrei. É que o pessoal gosta de acompanhar, fica ansioso, a gente vai postando, né? Mas essas coisas de... Daí pode também trazer a outra notícia que tem aqui no documento, né? Que a NVIDIA estaria dando os toques sinais nas unidades para o consumidor da Pascal, né? Que são as SKUs. E é basicamente isso. Tipo, a ideia seria de que eles estão
parando a produção dos chips GM200 e GM204 com arquitetura Maxwell São e as passando GTX para 980 e 970. a arquitetura Pascal, Para as basicamente. 1080 e 1070. Que é o que a NVIDIA estaria fazendo se fosse lançado na Computex, que é o que deve acontecer. Vocês curtem ver as fotos das placas que vazam, assim? Uma característica que eu vejo muito quem joga em PC é ficar delirando um bocado pelo design. Eu acho que Sem desmerecer, tá? Sem desmerecer eu criar caso aqui. Mas eu vejo que isso acontece muito. Referência eu não vejo eu nenhuma acho que não graça. tem a menor graça porque são todos iguais, geralmente. E porque é Muda muito igual pouco. e porque não é a que você compra. É. Quando sai das terceirizadas eu acho interessante, mas também não acho grandes coisas porque o meu gabinete é fechado. Sim. Pode vir um design da Hello Kitty, whatever. Teve uma que eu vi quando eu fiz um post lá da Asus que era toda dourada. Esse caso era bonito. Eu me Ah, senti... Strix 980 de aniversário. Acho gente. que era essa não, uma edição aquela eles especial. capricharam, né? Essa eu achei bonita, eu me senti meio com o pezinho lá na Master Race, assim, me senti estranho nesse momento. É porque Mas você depois voltei. olha e ela é bonita assim e tal, mas pô, tanta gente tem um gabinete fechado, põe a placa ali, fecha. Tem mais um desempenho no final, né? Então... Bom, bola pra frente. Vamos falar vamos. de coisas concretas que aconteceram, apesar de não serem concretas de fato. Mas aconteceu. É porque não é concreto, não sei tá, ok. Mas tá. A Amazon lançou o Prime Video para concorrer com Netflix e permitir o download de filmes e séries. Não, Isso está ficando eles cada vez menos interessante para nós brasileiros. Exato. Né? Eles A primeira lançaram- coisa que eu pensei quando vi essa notícia. Eles É o que lançaram, todo mundo comenta. eles lançaram a versão avulsa do Prime Video, porque Isso, o Prime Video já isso, existia Prime junto Video de já. outros serviços. Mas agora é a versãozinha competição com Netflix, que é interessante porque assim, é uma coisa que eu vejo muito. O pessoal ama o Netflix. O Netflix até este momento não deu bola fora. O pessoal adora tudo que ele está fazendo e ele tem essa hegemonia no mercado de streaming, o que é perigoso. Sim, demais. É. Sempre. Então é interessante a gente ter um serviço concorrente aí, que pra nós... Concorrência é É, tudo. e ele Mas o Netflix não estava considerando. Eu vi rumores por aí que eles estavam também considerando permitir o download de conteúdos. Alguma Não, coisa. O próprio presidente dele deixou bem claro que não ia rolar isso, né? Então esse rumor foi desmentido? Acho que sim. Acho que tava rolando os rumores, aí o cara veio falar que não vai rolar. Não é o estilo de vida do Hastings. Estou preocupado. O Amazon Prime traz esse diferencial de deixar vocês fazerem um download para assistir os filmes ou séries offline. Só que nada disso... Então, eu fico preocupado com isso. Mesmo não sendo consumidor Aqui desses está o serviços de nosso streaming gancho. como vocês são. Como é que vocês ficam nesse caso, cara? Porque No caso do quê? Das franquias. a gente vai estar franquias por aí, Ai, limite de gente, dados. calma, a gente já vai entrar na questão da franquia. Não, Vamos isso comentar sobre o Amazon não, Prime rapidinho. Vamos já meter, Pro que interessa. meter com força e sem lubrificante. E Vamos lá. sem preliminares, pelo visto. Não, nesse assunto bombástico, o que mais importa é as franquias. Isso Foi vai no servir de alguma coisa? É Claro que- que não, gente. Em primeiro lugar não vai ser porque não tem no Brasil, né? Então a gente tá com... Proxy. Tá bom, ok. Mas não é o jeito, digamos assim, legítimo de se fazer, né? Não é o jeito esperado de se consumir o produto. E eu só queria também confirmar a informação de que realmente foi o Neil Hunt, o chefe de produtos Netflix, que disse que eles não têm o menor plano de deixar tu baixar os vídeos e conteúdos. Hunt é um nome foda, né? Hunt. Aham. Hunt. Bom, Andrei quer ir para a parte que é mais importante na nossa parte de tecnologia do videocast, que a gente não vai conseguir tão cedo parar de falar das tais franquias. Eu tô com medo do que vai acontecer entre a edição Eu quase levei um susto agora. Eu pensei a parte mais importante que ele ia me trollar a respeito de alguma coisa tipo arquitetura ou... ou Litografia. Litografia. Calma. Ó, meu coração ó, ficou até assim. Não, essa é a parte que... Vou tomar um café, desculpa. Ah, sim, porque o café vai ajudar o coração a ficar mais O café calmo. sempre me né? tranquiliza. Sabe o café ajuda pra dor de cabeça? Sim. Que ajuda, é vasodilatador, diminui a pressão. Bom, Isso Mas realmente então, funciona. qual é o papo do presidente da Anatel, o senhor João é Rezende? enorme o papo do presidente da Ele- Anatel. Inclusive, ele esse cara é tá com cheio um de papo papo, enorme? ele é muito papudo. Entendi. É assim... Quem viu a Adrena Livre de domingo, viu que foi a depressão completa de ficar falando das franquias na internet fixa, banda larga. É, bem isso. Foi o Ben Affleck, depois que ele viu as críticas do Batman vs Superman. Foi o nosso Adrena Livre. Melhor poker face do ano. Né? Uhum. Eu concordo com tudo que ele disse. Mas não vai dar pra parar de falar das franquias tão cedo, porque tá na luta, né? A galera tá na luta. Literalmente. Aí o presidente da Anatel foi lá e deixou bem clara a posição da Anatel, que é tipo, fodam-se vocês, eu vou pra casa. O presidente da Anatel deixou muito claro a opinião dele, que é que precisa ampliar a estrutura de telefones fixos. Não, ele falou... Esse é o cara que preside a Anatel.
Bom, ele falou bastante coisa que é um bocado irritante, da maneira que ele falou. Existe uma dentro do lista... conteúdo. Sim, também. Que generoso. eu tô tentando ser demagogo, Você foi né? generoso. Ele tá tentando evitar um processo, eu acho. Irritante, é tipo generoso. Você não quis falar que ele era um FDP. É porque ele tem frases que dá pra você pôr em uma lista que tipo, o cara te fala e você faz... Você não está sendo mais correto pro que a sua profissão exige, amigo. Pra começar a frase que foi pro título, a era da banda larga fixa e limitada acabou. O cara pega e fala isso, é tipo, acabou. Ele tá tirando esperança até dos caras que falam, tipo, meu provedor ainda não falou de limite. Ele tá tirando esperança de todo mundo. Não, gente, acabou, vai ter franquia e pronto. É tipo, não existe... A lei não obriga as operadoras a limitar a sua internet, elas estão limitando porque elas querem. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? Quando o cara fala de uma regulamentação que vem da agência dele dizendo que não barra. Como se ele não tivesse nada a ver com isso. Tipo, não tem nenhuma regulamentação que impeça o estabelecimento de franquias. Tá, mas é você que faz a regulamentação. É ele que tá lá no topo fazendo esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, né? O pior é o discurso dele. Ele tá ecoando o discurso das operadoras. E além disso, ele ainda fala como se fosse obrigatório os operadores colocarem limite. Ele fala como se o limite fosse uma realidade a partir de agora. Quando, poxa, a gente falou na Adrena Livre, em todos os países que tem uma agência reguladora minimamente séria, por mais que existam operadoras que restringem, todos eles têm opções ilimitadas também. É engraçado, porque ele não considerou melhor... tipo assim, um dos argumentos dele é que não tem infraestrutura para continuar oferecendo banda ilimitada conforme as pessoas começam a consumir mais conteúdo. Mas aí, em vez de cobrar das operadoras que melhorem a infraestrutura, que seria o papel da Anatel, não, ele cobra dos usuários que usem menos. Claro, porque esses usuários jogam muitos games. Essa foi outra frase ridícula. Quem mesmo. joga games online, tipo eu, por exemplo, estou prejudicando toda uma estrutura nacional de distribuição de internet banda. Essa é a frase mais ridícula, não é a mais ridícula, mas é uma das mais ridículas de todas. E quem acessa a Adrenaline sabe, quem não viu, a gente embeda o nosso artigo que mostra que games não consomem quase nenhuma banda. Tipo, é o tipo de atividade que menos consome. Uma hora de games online consome 20 MB, uma hora de Netflix, por exemplo, consome 1 giga. O André... Não, uma hora é 2 GB. 2 GB. Fiquei putão. O André reclamou que eu tava sendo meio político, mas tipo, essa frase não tem escapatória. Ou ele é ignorante, ou ele é cara de pau. Mentiroso. Não tem outra opção. Sim. Não tem outra opção. Isso não é opinião, tá? Isso é um fato. Ou ele tá sendo idiota, ou ele tá sendo extremamente cara de pau. Sim, ou ele não tem esses dados, ou ele não tem a menor ideia do quanto ou os dois, né? que gasta alguma coisa, ou ele sabe exatamente isso, que os videogames gastam menos que o resto, e tá usando isso só pra convencer uma posição que favoreceria certas pessoas e que em turno favoreceria ele. E eu não quero entrar muito nessa discussão, porque dá processo. Além de culpar as pessoas que ele teria que proteger, né? que são além de estar culpando os usuários, que a agência dele é criada para proteger, cara. Vocês não têm que ajudar as empresas. O cara está bem transtornado com a situação das franquias. Vocês perceberam que o nível do videocast, tipo, foi pra total depressão? Sim, a gente começa a falar disso, vem aquela nuvem, uma coisa que não escapa, cara. Isso é muito ruim. Mas é horrível. Calma, você entrou overclock, calma. É uma situação extremamente revoltante do ponto de vista de que, além de vai afetar o nosso trabalho, além de ser uma posição bastante intransigente por parte dos envolvidos... Gostei dessa construção. É uma questão que é meio que feita de uma maneira muito surra de peru na cara. Muita surra de peru na cara, do ponto... vai ser isso e foda-se. E do ponto em que a Vivo diz, a sua franquia é, no máximo, se você pagar muito, muito dinheiro, 140 GB. Isso não dá pra uma pessoa em uma semana. Tá, mas assim... a questão que ficou um pouco mais irritante e mais frustrante, de novo a gente tá com essa nuvem cinza pairando sobre nossas cabeças, é que uma coisa é ver diretamente as operadoras que vão lucrar com isso falando essas groselhas na nossa cara. A outra coisa é ver a operadora que devia estar nos protegendo falando as mesmas groselhas na nossa cara. A agência reguladora ou operadora, se você totalmente quiser, passiva, recorrente, corrobora todas as opiniões. Desinteressada em estudar o assunto. E parece muito conchavo quando a agência fala os mesmos argumentos que as operadoras usaram. Sim, os caras não estão nem fingindo, basicamente. Então, fica triste.
Mas vamos bolar um pouquinho pra frente isso aqui, porque se a gente ficar falando, a gente vai ficar reclamando e o videocast não vai Vai ser outro andar. Adrena Livre. Ok, né? Mas parece que a então OAB vamos- informou então- estão do nosso lado. Isso! Exatamente. Então vamos falar um pouco de coisa boa e o Gurteira Top Term. Torradeira Razer. Luz no filho... Eu prefiro Luz no falar fim do do ômega túnel. 3 Mas- dos peixes das águas profundas da Noruega. Que dá as cores das TVs OLED da LG. Tá. Olha só. Não, mas então, João, a Anatel, tudo bem, eles estão sendo complacentes. Tudo eles bem não, tão- mas... Não tá tudo bem, mas eles estão sendo uns filhos da mãe, mas eles fizeram alguma coisa, não é? Então, né, teve isso que o Carlos estava querendo trazer antes da OAB. Eles emitiram uma decisão cautelar que, inclusive, eu vi grandes mídias interpretando errado essa decisão cautelar, achando que era para bloquear, que ia impedir o estabelecimento de franquia. Não, ou sendo desonestos e falando Não, no título isso, errou mesmo. e depois escrevendo outra coisa. Entendeu? Teve Não. outros que fizeram isso. Não, eu li um que o cara errou mesmo, ele entendeu errado. Porque essa decisão cautelar da Anatel estabeleceu que durante 90 dias nenhuma operadora vai poder bloquear ou diminuir a sua velocidade baseada na franquia de dados. A princípio parece uma coisa boa, mas na verdade é para garantir que as operadoras vão ficar como que fala? Em ordem, cumprir as determinações da Anatel, que são aquelas que já estão determinadas na resolução deles, que é a mesma coisa que eles sempre falam, que é tipo, tem que falar quando está consumindo, tem que avisar antes de cortar, não sei o que, não sei o que. É esse número de medidas que a Anatel sempre fala, e agora ela fez uma decisão cautelar para garantir que tem 90 dias para as operadoras. Então, Eu sei. Só uma outra manobra para tentar adiar cada vez mais esses problemas. resumindo muito bem, Triste. então a Anatel emitiu uma medida cautelar que diz: eu quero que vocês, nesses 90 dias, façam o possível para ficarem em desacordo com o Marco Civil. Pois é. Porque cortar a internet, se tu não tiver, se tu tiver pagando em dia, é totalmente em desacordo com o Marco Civil. E é por isso que a OAB, é um negócio que o Andrei estava trazendo, a OAB falou especificamente dessa medida cautelar, dessa decisão cautelar, que diz que isso é inaceitável. Que é uma afronta, porque isso basicamente é normatizando a maneira das operadoras ferrarem seus clientes. Sim. A OAB não descarta entrar na justiça contra isso. Não descarta, não quer dizer que ela planeja, não descarta. Não descarta se necessário for. O governo federal, nessa semana, mais especificamente na terça-feira, declarou que parecia que era bom, mas não é tão bom assim. Declarou que obriga, o Ministério das Comunicações exigiu que seja oferecido pelo menos um plano ilimitado. O que também não salva ninguém. O que é a coisa mais fácil de burlar no mundo. Basicamente dizer assim: ok, nós temos esse plano aqui que oferece 25 MB de velocidade com 140 GB de limite e que custa R$80 por mês. E nós temos esse Vai custar plano. mais. E nós temos esse plano daqui, que tem 25 MB de velocidade, downloads ilimitados e que custa R$1.200.000 por mês. Você quer um exemplo prático? Quando eu estava trabalhando no telemarketing para a Telefônica, teve uma época, eu não sei se isso caiu ou se ainda existe, mas teve uma época que, proibindo a venda casada, a Telefônica era obrigada a oferecer pelo menos um plano de banda larga sem a linha telefônica, sem a linha fixa. Adivinha o que aconteceu? Esse plano tu não falava, senão ninguém sabe que existe, e se o usuário pergunta se existe, você passa as informações. Aí era um plano que era R$300 para soltar, para funcionar, para assinar o contrato, R$300. Era tipo uma velocidade que não era tão baixa, mas estava ali na média, e custava o dobro da velocidade dela com a linha telefônica. Se você aceitasse a linha telefônica, você conseguia mais velocidade por menos. Sim. Era tipo o quê? 10 megas no caso? Não, bem menos, porque naquela época, 4 megas. não. Nossa, Nossa. cara, a gente tá falando de speed, cara. Não, e também na época que eu trabalhava lá, que foi faz tempo. Não, mas se é a época que eu tô pensando, a GVT já oferecia planos bem decentes naquela época por uns preços bem bons. Mas enfim, Não sei. a GVT está morta nesse momento, está enterrada. Sepultada. Pois é. Vamos falar Nossos de sonhos. games, deu? Posso só terminar? Por favor. Eu Desculpa. queria Quer chorar mais? chorar um pouco. Chora mais. Não, mas chorar mais. Chora mais. Chorar mais. Chora Nossa, mais. cara. Eu só quero xingar, posso? Pode xingar, Também vai. pode. Enquanto eu formulo você minha vai- choradeira. tá. Pode xingar. Xinga aí. A compra da GVT pela Vivo já resultou lá em casa. Já deu consequências lá em casa. Você tá sentindo umas oscilações que você não sentia umas antes, belas né? cutucadas que eu não sentia antes. Então,
A minha conexão era bem estável, era boa. Eu tenho GVT há uns 5 anos, eu acho, talvez. E sempre foi muito boa. Muito mesmo. Semana passada, eu fui acessar o site da GVT e redirecionou pra Vivo, cara. Deu um embrulho no estômago, assim. Uma conexão estável, às vezes, é mais importante que uma conexão rápida, né? Sim, definitivamente. Eu só quero usar continuamente, sem problemas. Né? Garantir que vai... Só que no dia 15 de abril, que foi quando realmente oficializou a troca lá das operadoras, a compra e tal, no dia anterior à noite, no dia seguinte, durante todo o dia... A Vivo já deu boas-vindas. Várias quedas no meu modem, tem vários tipos de problema. Eu tive que resetar o modem, tentar refazer uma nova estrutura de conexão lá em casa mesmo, uma home connection lá em casa. Foi foda, cara. Foi foda. Eu não sei eu não sei o que houve de diferença, mas deu problema. Eu não sei se eles estão fazendo alterações na rede por áreas e eu não fui afetado por isso. É pra tu já ir acostumando. Ou se realmente Se familiarizando. Ou se realmente tem a ver com a proximidade do apartamento onde eu moro, com o armário da internet e tal. E daí tem Porque tu mora no armário? Isso. Eu já falei pra você sair do armário. Ok. Essa é a melhor solução. solução. E por isso tem uma facilidade de ter uma conexão mais estável. Mas ainda assim, o que eu queria terminar falando mesmo é que exatamente esse tipo de coisa. Venda casada, internet com problemas, planos totalmente fora da realidade que prejudicam o consumidor, é o que a Anatel serve para existir, né? Esse é o propósito de existência da Anatel, né? Fiscalizar esse tipo de coisa. Tudo isso é uma bola de neve de críticas, né? Porque a gente nunca teve um serviço de internet realmente satisfatório por parte das grandes operadoras. A gente, como o Carlos estava falando, tinha venda casada, a gente tinha poucas ofertas de opções de planos, né? Muita coisa de saltar uma velocidade. A gente tinha muita companhia dando aquelas tangentezinhas, dando umas burladas na pouca regulamentação que a gente tem. O tracking, cara. Como era grande isso até ter aquela lei de que tinha que ter, sei lá, 80% da velocidade reformular por 60% como do funciona a tempo, velocidade, do tipo. E essas coisas todas, e o atendimento no suporte, o atendimento quando você liga, todas essas coisas já deixam tanto a desejar. Nossa. E agora que elas vêm com uma medida final de realmente ninguém é a favor, você não vai encontrar uma pessoa a favor disso, a Anatel vai e fala, pode. Você não encontra uma pessoa a favor e muito menos um serviço que beneficia a gente. Esse sabe? é o grande ponto positivo que eu acho que toda vez que a gente fala desse assunto a gente tem que trazer. Eles dizem que primeiro, a internet seria um recurso escasso, o que é mentira. Não é que nem eletricidade, não é que nem gasolina, não é que nem o Jornal Nacional falou, que nem pedalar na rua. Não é, gente. São péssimas analogias. A internet não é um recurso escasso, você não tem que racionar a internet, tá? Entendam isso em primeiro lugar. Ou seja, a infraestrutura das empresas é o suficiente para o que eles têm hoje e provavelmente para o que eles teriam daqui a 10, 15 anos. E se não fosse, o ônus é deles. Eles cuidam muito bem disso, então eles não estão tendo problema com isso. Aí eles falam que o pessoal usar demais prejudica outras pessoas, o que não é verdade, mas tudo bem. As pessoas que estão sendo prejudicadas, elas não vão ser beneficiadas com esse limite. A não ser que fosse reduzir muito o preço. O que ninguém falou. Não vai reduzir o preço, não vai reduzir nada o preço. Então, o que acontece é que ao invés de ter menos gente sendo prejudicada e ter mais justiça, o que vai ter é todo mundo sendo prejudicado. A impressão que dá é essa, tá injusto porque tem gente que tá sendo prejudicado, então vamos prejudicar todo mundo. Isso não é justiça, isso não é justiça. Mas eu acho que esse assunto ainda vai dar pano para manga, ainda não joguem a toalha. Foi no ar ali. Vamos pra games. Uma transição assim, bem... Uma linda transição. Pode ser. Andrei, você quer jogar Mafia 3? Quero jogar. E você? Eu quero muito jogar Mafia 3. A partir de que mês a gente vai poder jogar? Outubro, gente. Aê! Mais precisamente do dia 7. Gostei. Carlos, você jogou Mafia 2? Joguei Mafia 2, joguei Mafia 1, não fui até o final do Mafia 1, fui até o final do Mafia 2. Ô, louco. Então vai jogar o Mafia 3 também. Definitivamente, nossa, cara. Quem gosta da premissa? Eu. Quem tá gostando dos vídeos de gameplay? Quem gostando da trilha sonora? Cara, isso tudo. E a gente tá falando muito pouco disso, tipo, foi mostrado muito pouco disso, mas o que eu li sobre a ambientação desse jogo, sobre o quão diferenciado é trazer um jogo em Nova Orleans dos anos 60, né? E sobre o quanto eles estão trabalhando muito bem todo o clima daquela época da Guerra do Vietnã, quer dizer, que já tava... Acabando. Já estava no final. Já tava retornando da guerra. Sim, da Guerra do Vietnã, de toda a questão racial da época, de todos os conflitos, todos os movimentos sociais que estavam tendo naquela época.
falam que tá uma delícia. Eu tô louco pra dirigir aquele carro que aparece no trailer. Sim. Muito foda, né? Sim. Eu tô bem curioso pra ver como vai ser o desenvolvimento dessa ideia de racismo nos games. Sim. Eu acho que os games são um tipo de mídia que permite uma série de desenvolvimentos, sabe? Você pode realmente meter o pé se você quiser e tipo ser bem agressivo nesse tipo de tema, como qualquer outro tipo de tema, como por exemplo a homossexualidade, que foi acho que super bem explorado no The Last of Us, por exemplo. O racismo, ele não é muito tocado, né? Não, ele é Tipo, muito você, assim. mesmo no GTA San Andreas ou no GTA V, que você tem protagonistas negros, fica... No máximo tem uma cena que aquele personagem é racista e resolveu. Ou Sim. quando tem é super escrachado, assim, né? É. Sim, sim. Giras o tempo inteiro pra E tentar embasar aquele Nunca é contexto. tocado como um contexto, como um tema, do que isso afeta na vida das pessoas. E essa é exatamente a ideia que estão falando que o Mafia 3 traz bem de diferente. Aparentemente. E consegue. E estão falando que tá tratando bem, pelo menos do pouco que foi mostrado até agora. Então, realmente parece que vai ser uma experiência diferenciada daquilo que a gente tá acostumado. E sabe o que eu tô muito... Mano, a 2K é referência em dubladores, cara. Aham. Meu, as vozes Sim. dos jogos da 2K, eu não lembro Nossa. de nenhum. Sempre me impressiona. Eu gosto. Sempre me impressiona. Dessa vez não tem o Troy Baker? Não, vai ser o outro lá, o que do Blue Krang. Como é que ele chama mesmo? Quem? O do Nathan Drake, O Nelson Nolan Neds. North. Nolan North. Nolan É um North. ou outro sempre. Nelson Neds, Nolan North, né? Ok. Eles têm que parar com isso, na real. Uhum. Tem mesmo, faz uns 2 Né? anos que eles têm que parar já. O Saints Row 4 tem a voz do Nolan só. North, só porque sim. As dublagens em português aqui, a gente já reconhece de cara as vozes das Sim, pessoas. Imagina sim. os caras que estão lá fora, que usam sempre os mesmos atores para fazer os personagens. Eu lembro cara. muito do Troy Baker aceitando um prêmio, não lembro qual foi agora, acho que foi o Joystick. Eu acho que ele nem lembra por qual personagem que foi. Que ele, não, que daí ele tava falando assim, tipo, muita gente me pergunta como ser um dublador de games. Você tem que treinar muito e esperar que eu e o Nolan North morram. Basicamente é isso, Ele né? tá ciente que ele é foda e ele vai ser usado para quaisquer personagens que aparecerem pela frente. Mas então, o Nolan North faz um excelente trabalho como Krang no novo seriado das Tartarugas Ninja, é do caralho. É muito Olha legal. só, Sim? interessante. Mas, só pra finalizar a questão do Mafia, uma coisa que eu queria trazer também do jogo que eu tava dando uma olhada num vídeo é que parece que tem um sistema bem legal, assim, de gerenciamento da sua equipe, porque você viu que a sua equipe é o Vito do jogo anterior, mas eu esqueci o nome Dois dos dois, personagens mas é um novos. irlandês e uma mulher. E daí... É que ela é americana, enfim, afro-americana. Sim. E daí... Eu acho que ela é da máfia antiga dele, que foi massacrada, é possível. acho que era do E daí, passado. e daí dele. eles estão atrás de vingança, né? É. E daí você tem que dar uma fortaleza pra cada um deles, né? Meio que tipo uma Você casa vai da escolher máfia. isso, você vai escolher qual vai Você vai gerenciar escolher qual vai pra qual Isso é e, bom. Legal, né? e você vai ter que Diferente. agradar eles e inevitavelmente algum deles vai ficar desagradado contigo e isso vai mudar a história. Interessante. Será que você pode fazer isso diferentemente em outros walkthroughs, por exemplo? Acho que sim. Será que você tem essa liberdade? Que seria bem legal, né? Uma coisa que me incomoda um pouco em games assim, digamos, estilão GTA, é que essa forma não tem mais pra onde se expandir muito. Eu queria saber até exatamente até que ponto eles podem criar coisas novas e trazer esse tipo de sistema, por exemplo, ou sei lá, algum tipo de habilidade que faça com uma coisa diferente, não só um sistema de cobertura que você tira e fica cansativo, sabe? Sim, esse jogo, ele parece que, tipo, uma coisa que já vai ter muito diferente do Mafia 2 é que no Mafia 2 você joga como um cara querendo ascender na máfia, né? Você nunca vira chefe. Esse jogo você começa como chefe. Ele começou aquilo, então tu vai, além dessa jogabilidade de cover e de tiro, não sei o que, você vai ter esse gerenciamento. E esse jogo parece que o combate vai ser muito próximo também. Não vai ter tanto tiro, vai ter muita execução. Sim, e a maneira como isso está sendo enquadrado, a forma como eles estão demonstrando mesmo toda essa violência, pra mim é uma forma muito diferente do que eu tô acostumado a ver nos jogos. O jogo tá bem brutal mesmo. Assim, tipo, ele tá com bastante violência, uma violência que eu não considero gratuita. Eu considero que ela... É contexto, né? Que ela traz muito bem o contexto do que é a máfia, sabe? Expectativas aqui no Adrenaline pra Mafia 3, então, gabaritou. Alta, né? expectativômetro. Espero que eles acertem muito em ambientação, sabe? Sim. É o que eu mais sou exigente, assim, com games de mundo aberto. É isso que eu ia falar. Pra mim, a essência dos jogos de mundo aberto é o ambiente mesmo onde ele tá. Pra É mim, o que o Mafia 2 fez muito bem. pra mim é o principal personagem do jogo, é a cidade, sabe? Sim, sim. Eu quero que a mecânica use o mundo aberto ao seu favor, sabe? Não como pretexto pra você ficar viajando de um lado pra outro sem ter o que fazer, entendeu? Foi o erro do Mafia 2.
Sim, Tu nossa. tinha um mapa. Aquele jogo não precisava ter sido mundo aberto, sinceramente. E nem precisava daquelas playboys inúteis lá. E nem Pra você exatamente, ficar e nem era coletando. exatamente tão... Sim, até porque a gente tem internet sem franquia. Não dá nem pra chamar tanto assim de mundo aberto, porque o espaço que você tinha pra andar não era exatamente... É que se você vai do ponto A ao ponto B pra fazer a missão, já me chama de mundo aberto, né? Sim, mas o que eu digo é que não tinha um modo de andar livre que nem tem no GTA, por Tem. exemplo, no Driver. Só adicionar no DLC. No Mafia 2? No Mafia 2, você só podia, tipo, no meio, antes de começar a missão, tipo, você vai na cutscene da missão, aí você ia até o ponto da missão, você pode explorar. Mas tirando isso, não tem um modo de exploração livre sem você estar no meio da missão. Legal. Então, aí um programador foi lá e pôs Counter-Strike 1.6 no Android. Sim. Oi? Eu achei bem confusa essa notícia, na real. Por quê? Porque tem gente dizendo que é CS 1.5, porque ele tem toda a cara de CS 1.5, e tem gente dizendo que é CS 1.6 com mods. CS no Android. É CS no Android, e é uma coisa que não é nova, na verdade. Né? O pessoal já coloca CS no Android há muito tempo, o pessoal já coloca Doom no Android há muito tempo, tem Quake no Android. Doom roda em tudo. O Doom o pessoal coloca em todos. Doom, se tiver qualquer coisa eletrônica, você tá lá passando uma roupa, joga um Doom, assim. Tipo. Eu tô falando até de uns posteriores, não só o 1, mas o 2, o 3, o Quake 2, Quake 3. O pessoal tá... Coloca tudo no Android, você baixa o APK personalizado e você joga. Não é muita novidade. Sinceramente, eu só esqueci de deletar essa notícia. Vamos pra próxima. Pelo menos tem. Essa foi boa. Meu Deus. O Guile chegou no Street Fighter. Ei! Vai, todo mundo junto. O tema do Guile combina com qualquer coisa. Basicamente. O personagem que muita gente reclamou que estava ausente na estreia do jogo agora está disponível. Inclusive o Andrei, e ele pode jogar com ele gratuitamente, mas é por tempo limitado. Como assim, eu não vou poder ter? Eu tenho Season Pass, eu não vou poder ter o jogo? Você tem o Season Pass? Sou rico, desculpa. Comprei, sou rico. Exatamente isso essa pergunta que eu separei pra esse jogo que eu ia perguntar. Vocês ainda estão jogando, então? O André tá jogando. Eu não tenho o jogo. Pelo menos umas 2 vezes por semana, que é quando eu tenho tempo. Mas pretende comprar numa promoção futura? Possivelmente. E ainda mais se vier com mais DLCs, né? É que nem eu cheguei atrasado na geração, eu acabei pegando o Super Street Fighter 4, que é bem mais legal e mais completo que o Street Fighter 4. Sim. Mas, é legal ver os clássicos, é legal ver os temas deles atualizados e Street Fighter V tem muitos defeitos, como o Andrei ressaltou na análise dele, mas é um jogo divertido. A jogabilidade ficou delícia, né? Adoro. Vamos ser sinceros, tá? Esse jogo tem poucos personagens, poucos modos de jogo. Os problemas de conexão lá multiplayer aqui, meu Deus do céu, coisa horrorosa. Não, isso é mentira. Agora, porque tudo funciona como deveria ter sido lá no lançamento. Tá 100% agora. É que quando eu joguei, tava um negócio nojento. Sim, quando eu joguei pra fazer análise, eu não consegui testar o multiplayer. Mas hoje tá 100% assim. Mas o Guile eu acho que é um personagem que deveria ter vindo lá na escalação inicial, junto com outros vários personagens. O Alex. Vários mesmo. Faltou o conteúdo ali, cara. Faltou. A Júri, faltou com certeza. Mas a jogabilidade tá massa, né? É uma delícia, cara. Foi o primeiro Street Fighter que eu realmente joguei assim e eu senti na minha mão, porra, tá fluindo. Não, isso é uma coisa mencionável, assim, porque o Street Fighter 2 ficou muito popular, que não importa o quanto você fosse bom, o noob ainda conseguia te chutar às vezes, porque é uma coisa... O 4, se o cara joga bem, você não tem muita chance, não. O 5, ele tá mais noob-friendly. Né? Ele tá mais noob-friendly. E ele consegue fazer isso bem, que se o cara jogar bem, tu ainda não vai ter muita chance. Sim. Mas ele é mais noob-friendly do que o 4. É o jeito mais certo de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é a perfeição do equilíbrio de gameplay. Ele tá mais, assim, receptivo pros noobs do que o 4. Com certeza. Concordo, gente. Vamos pra próxima. Mais rumores do PS4K. Quer falar disso, Andrei? GPU, PS4K? Vocês podem falar disso. Compute Units... Não tô afim de falar desses cursos aí. PS4K ou PS4 Neo? Porque o Neo Geo deu muito certo, né? Eu só vou comprar um novo PSK se o sobrenome dele ou qualquer rumor de nome dele for Trinity. Porque eu não aguento mais. Sim, não, porque já teve o PS Morpheus, o PS... esse é o Neo... Eu gostaria da Trinity, na verdade. Era esse que eu compraria. Só esse. O que você acha, Gabi? Matrix lá na vida, né? Faz tanto mais sentido, né? Nossa, eu preciso de um momento. Por quê? Eu não tinha... Se eu fosse da Microsoft, eu ia fazer o Xbox Agente Smith. Oráculo. O PlayStation VR era o projeto Morpheus. Lembra? O PS4K é o projeto Neo. Tá meio chato já isso, né?
Eu não tinha caído a ficha, eu achei o máximo. Ah, é? Tá. Então, porra, é real, né? Parece. É, Gente. gente, Vocês podem falar a quantidade de cus ali. Eu queria falar são minha opinião 36 geral. cus. Ah, é suficiente pra se divertir. Ou unidades de computação pra quem quer ser menos pornográfico. Eu só Quem falei quer assim, ser eu menos só falei assim, pornográfico cara. aqui? Bom, a CPU ainda é a Jaguar, ela só ganhou um overclock, de acordo com os últimos rumores. É a Jaguar com 8 núcleos, com um overclockzinho extra. E a GPU, que vai ser o grande lance, provavelmente baseado em Polaris, dobrando o número de compute units dela, ou cools, se você quiser ser divertido, indo de 18 para 36. Dobro. Isso garantiria, segundo rumores, ainda o dobro da performance. Acho difícil. Mas se fosse... E a ideia, pelo menos pelo que está dizendo aqui, é que não teria jogos específicos para eles. Ou seja, basicamente, os jogos seriam versões específicas para eles. Sim, um ganho nos gráficos. É, no máximo. pelo menos uma resolução ia ter que ter alguma diferença, porque senão não ia ter muito benefício, E sabe? tem um overclockzinho na memória RAM também, GDDR5 ainda, um pouquinho mais rápido. A arquitetura daí seria, claro, aperfeiçoada da GCN Mas e de quanto o próprio já- clock vai subir da placa de vídeo também. Sim, sim. Quanto de memória ele teria? 8 GB ainda. Ah, é? Uhum. GD10... Aumentou só a frequência, no caso? Só a frequência. Quem escreveu GD10? Posso explanar a minha opinião sobre isso? Por favor. Eu sou um puta fã de PlayStation, todo mundo sabe disso, né? Do PlayStation, não da Sony. Exato, PlayStation, ok? Não, nem ligo muito pra Sony. Eu não pretendo migrar e nem comprar esse novo PS4 se realmente tiver. Porque se não tiver jogos diferentes, né? Não vejo justificativa. Eu não sou o cara que quer os melhores gráficos do mundo, senão eu iria pro PC, eu acho. Essa é a minha Bom primeira ponto. conclusão. E outra coisa, eu não acho que o novo modelo... Essa é a primeira vez que existiria algo desse tipo, eu acho que upgrade de hardware em consoles, assim, sabe? No máximo era o Slim, que não. ganhava uma versão revisada, mas não era... Questões estéticas e um pouquinho melhor de mas mais ou menos, autonomia. né? O PS3 superaquecia com Uncharted 2 e o PS3 Slim não. Exatamente. Aconteceu comigo. Então, tipo, eu não acho que esse novo modelo vai suplantar o velho modelo, sabe, quando vier. Eu nem acho que é uma troca de geração, que isso vai acontecer porque eles querem aproveitar essas tecnologias. Mas a treta que eu fico preocupado é, se começarem a surgir jogos exclusivos para essa nova plataforma para tentar incentivar vendas, em detrimento de 40 milhões de consumidores que já compraram o PS4 antigo, isso é um grande problema. É uma grande sacanagem, da mesma forma que a Nintendo fez com o novo 3DS lá, que tem um jogo exclusivo e que não tem o 3DS antigo. Isso, na minha opinião, é uma puta sacanagem. Sim, é uma baita sacanagem. Não é nem falta, nem puta falta, é puta sacanagem mesmo. E... Eu já acho sacanagem se já tiver jogabilidade diferente. Sim, recursos lógico. diferentes, Sim, eu já acho sim. sacanagem. Recursos exclusivos em jogos ia ser um horror, cara. Eu aposto subitamente só em melhorias gráficas. Eu não vejo diferenças de gameplay ou games com conteúdo restrito, por exemplo. Sim. Será que a gente vai ver ele na E3? Acho que sim. É por isso que eu acho que eles nem falaram ainda, sabe? Falta menos de 2 meses para a E3 acontecer. Esse é o grande ponto. Bem Tipo, pensado. os rumores são de que ele chega ainda esse ano, em outubro. Pra E- jogar Mafia 3? Pois é. E sabe o que a Sony falou sobre isso? Nada. Não, eles falaram alguma coisa. Ok. Não comentamos rumores ou especulações. Ah, mas isso é papo de sempre, desde que o primeiro Sim, PlayStation sim. foi anunciado lá na CES 94. Mas eu queria usar isso pra dar uma cutucada na Sony. Gente, já vai fazer um mês que a Microsoft falou sobre isso. Vocês têm que falar sobre isso. Mas é que o que o André falou, né? A E3 tá logo ali. Então acho 2 que meses eles ainda é tempo pra cacete pra Microsoft rentabilizar em cima disso. ou tu põe uma rolha nesse vazamento, ou se fala alguma coisa. Porque, Isso é bem complicado. Saíram rumores, né, de que jogos estariam sendo feitos exclusivamente para esse PS4K, por exemplo. E um deles é o God of War 4, sabe? Não sei até que ponto eles sacrificariam os 40 milhões de consumidores do Santa Monica Studio. Pô, é uma série muito popular, vai vender muito bem só no PS4. Aí justificar isso como uma produção exclusiva do 4K, acho bem complicado, sabe? Como incentivo de compra. Eu acho que... Sabe o que difícil. eu vejo ganhos realmente funcionais assim, em relação ao PS4K? É no VR, Sim. sabe? E- é a e única é o coisa que que eu tá- vejo de utilidade. E assim. o que está sendo especulado é que é isso, né? Que eles estão fazendo essa versão revisada no fundo, desempenho mesmo, né? por causa da realidade virtual. Eles vão trazer Blu-ray 4K, eles vão trazer jogos com mais gráficos, mas no fundo é para ter um console que vai rodar o VR com mais qualidade. Sim. É o que está sendo... Como eu não pretendo ter o VR, não vou usar esse negócio. E falando de PlayStation, o celular de Xbox, o 360 morreu. Não! Ué, não, mas ele já Tchau. tinha dado várias 3RLs. Ele já morreu há muito tempo, gente.
A Microsoft anunciou hoje, no momento de gravação deste videocast, que foi quarta-feira, que não fabrica Denúncia. mais o Xbox 360. Seja no Brasil, seja no resto do mundo. Não, Lugar acabou. nenhum. Acabou. 10 anos de console, né? 10 anos, cara. Mais de 10 anos, porque ele saiu em novembro de 2015. Ele não é mais fabricado, vai continuar sendo vendido enquanto durarem os estoques e o suporte continua. Ele vai receber atualizações de segurança, a live vai continuar funcionando. Quem tem Games with Gold vai conseguir os seus jogos de Gretchen, Aproveita. né? Mas é o fim de uma era, não é mesmo? O Xbox 360 foi um console legal. Eu não tive, tá? Por pura preferência, mas eu teria um tranquilamente se eu tivesse grana sobrando. Eu acho que... Foi o console que colocou a Microsoft de vez na briga desse jogo. Foi o console que fez a Sony se mexer. Sim. Eles estavam numa posição tão confortável de 2 gerações, né? Sim. Que quiseram meter qualquer coisa goela abaixo e ser bem perigoso. Então lá veio a Sim. Microsoft e Sim, deu umas a- cutucadas bem legais por trás, assim. Não, foi Isso é muito importante, legal. né? Eu acho que o fato dos consoles atuais terem uma arquitetura mais parecida com o PC e mais fácil para os desenvolvedores é muito por causa do sucesso do Xbox 360, porque se o PS3 faz sucesso de tipo vender o triplo do principal concorrente deles, tendo aquela arquitetura horrível, a Sony acha que vai poder fazer o que ela queria. Né? Coisa. Ia ser muito ruim para os desenvolvedores. É o que meio um pouco que aconteceu com o Wii U. Uhum. Depois do sucesso absurdo do Wii, a Nintendo falou, vou fazer o Wii U do jeito que eu quiser, Que vai se vender. distanciou dos third party e deu meio ruim. Até por isso que os principais rumores do NX estão falando de uma aproximação muito grande dela com os desenvolvedores agora. Que coisa, né? Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Pois então. Eu E torço co- pelo bem do NX. Eu Sério também, mesmo. eu também. Mas, claro, né? Eu queria um mercado super bem mais competitivo do que a gente tem hoje, assim. Queria não Sega só de com duas volta. plataformas. Sim, Exato. Queria Sega, cara. Tipo, Sega e Nintendo naquela época era muito gostosa, cara. Você sabia que as produtoras estavam caprichando pra fazer o melhor possível, você ia ter o Isso melhor é um possível em jogão, qualquer cara. plataforma, qualquer mesmo. Isso Oh, era muito legal. E era legal porque, às vezes, como era cartucho, às vezes vinha processamento no cartucho. Então, às vezes vinham os jogos do Super Nintendo que tu não sabia que seu videogame dava conta de fazer aquilo. Era legal isso. Mas a Gabriela já tá cansada de ficar em pé. Não tem cadeira? Então, tem, mas ela trabalha melhor que o Thiago, então ela fica em pé. Então é por isso Pega que a gente essa, vai Thiago. começar agora os comentários comentosos. O quê? Porque eles são gostosos. Olha. Jonathan B disse o seguinte na parte de off-topic. Amigos, Oi. algo deu muito errado com o site todo, hein? Desejo melhoras. O RSS do podcast tá doidão. Apareceu várias matérias no feed do podcast, mas o áudio que é bom, nada. É o que a gente comentou no videocast passado. Gente, estamos em construção, estamos em reforma, desculpe-nos o A transtorno. gente precisava ter feito a gif do bonequinho ali com a Sim, coisinha, né? Mas a gente tava tentando fazer o microfone funcionar enquanto isso. Alexandre Augusto disse, Carlos está on fire. Adorei o videocast. Ai, obrigado. Você acha que o Carlos estava em chamas no último videocast, André? Falou mais do que, assim. Isso eu não considerei isso ruim. E Eu olha que gosto quando vocês e olha expõem que- sua E olha que eu opinião. falei assim. pra cacete hoje. Não, eu gosto quando vocês se expõem assim, eu acho bem legal mesmo. Obrigado, É. André. Mostra Obrigado, tudo, Alexandre. Carlos, hashtag. Neilton Gamer falou, galera, vocês mereciam ter 1 milhão de inscritos. Vocês gente- são tops. A Também gente, acho. a gente inclusive deseja. Merecemos ter R$1 milhão. Ajuda a compartilhar o canal, divulgar, assinar, essas coisas todas que vocês nos ajudam a ter 1 milhão de inscritos e a gente ganha uma outra plaquinha pra mostrar. A gente devia ter quebrado nossa plaquinha, fez alguma coisa assim, né? E ia ganhar muito inscrito. É verdade. O Wellington Silva disse o seguinte: o nome de quando entram mercadorias por meio de bombeiros é descaminho. Não conhecia esse termo. É o que você estava tentando lembrar no último Sim, videocast. sim, mas eu não conhecia mesmo. Então, é eu não ia descaminho. lembrar É por nunca. isso que você não ia lembrar, né? É desse caminho, aprendemos. Legal, obrigado. Gostei. E esse foi o off-topic. Esse foi o off-topic. Muito bom. Bom, a semana passada, a gente vai pra enquete agora. Na semana passada, a gente perguntou pra vocês o seguinte, Liz. Deixa eu só ver aqui. Como foi a primeira vez de vocês? A gente jamais Não foi essa perguntaria pergunta, isso. por favor, ignorem os comentários. Porque, né? Tá aqui. Se a sua única opção fosse a franquia, você cancelaria a sua internet como uma forma de Eu protesto? tô amando esse sistema. 68,03% dos votos diz que sim, cancelaria como protesto, enquanto 31,96% disse que não. Totalizando 99,99%. Tá melhor do que antes. Muita gente... Então a gente vai para os comentários que já estão separadinhos aqui. Gustavo Lima de Carvalho disse: eu cancelaria, tenho uma internet fibra de 50 megabytes, porra, e assinei essa Megabits. velocidade... desculpa, eu sempre erro.
E assinei essa velocidade para trabalhar com OneDrive, assistir Netflix, YouTube, ouvir Spotify e usar o VoIP. Ou seja, uso a internet para praticamente tudo. Basicamente, Rádio imagina. internet. Né? Com as limitações e os planos ridículos, cancelo minha internet fixa e fico só com o 4G básico, que também tem franquia. Visto que para que eu vou querer a internet em casa, se não vou poder fazer nada Mas com ela. esse é exatamente o ponto dele. Tipo, se ele não vai fazer nada com a internet, se ele não pode usar Netflix, não pode usar YouTube, não pode fazer bosta nenhuma, Economiza uma graninha. né? economiza grana, fica com 4G, porque pra Facebook, pra e-mail, pra banco, O 4G já dá já conta. serve. Muito bem. E é isso aí. A gente vive num mundo mais triste, num país menos desenvolvido, e é basicamente isso. Aí o Wilson Santos trouxe. Não cancelaria, a internet mesmo capada é essencial, não só para entretenimento como para o trabalho. Segundo o site da operadora, normalmente eu utilizo de 90% a 120% da minha cota. Nas últimas férias, esse número chegou facilmente aos 200% ou 250%. Ele provavelmente tem net que não está cancelando depois do vencimento da franquia. Definitivamente. Mas sem dúvida vou cancelar o pacote de televisão, mesmo que fora do combo, o preço sobe e vou pagar praticamente a mesma coisa. E isso é um detalhe muito importante que pode ser um tiro muito grande no pé das operadoras. Tem muita gente, inclusive o Adrenaline, que tem TV a cabo só por causa da internet. Porque fica mais barato. assinatura, né? Porque às vezes é por satélite. Tá, inclusive aqui é por satélite, a minha é por satélite. E se a gente fosse cancelar a internet lá em casa, a gente ia cancelar a TV a cabo igual? É. Não tem por que ter. Tipo, a TV a cabo tá lá só por causa da venda casada, que a Anatel já devia ter proibido. E que como não proibiu, a gente obrigou a gente a fazer isso. E daí a internet vai ser a TV a cabo. Já foi usada a TV a cabo aqui pra alguma coisa? Outro dia o Fábio estava assistindo um jogo. Mas que ele podia estar assistindo na internet. Mas eu acabei não pegando nenhum comentário aqui, mas teve muita gente que falou assim, eu não cancelaria, mas cancelaria o Netflix. Que é exatamente o que as operadoras querem que vocês façam. Sim. Se o Marcalisto falou o seguinte, eu não vou cancelar por protesto, não. Eu vou cancelar porque provavelmente eu iria pagar o mesmo valor que eu pago hoje, só que estouraria a franquia na primeira semana. Então acho que eu vou passar um puta prejuízo. Melhor ficar sem e gastar meu dinheiro com mídias físicas de jogos e séries, por exemplo. Uma alternativa. Outro comentário que eu achei muito sensato também. Faz sentido. Não é nenhum protesto, é tipo, não tem porquê Fica menos se eu não vantajoso, vou cara. conseguir usar. Fica realmente menos vantajoso. E aí o que o cara está falando do tiro do pé, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas realmente não vai... Então, sabe que eu não sei, cara? Eu acho que não. Sabe que eu não sei? Eu acho que você é muito otimista, Carlos. Porque, não, sério, a quantidade de gente que eu conheço que não tem mais telefone fixo, pra mim vai na mesma, cara. Tipo, Mas é que quando não- você vai pelas pessoas que você conhece, a gente sempre tá numa bolha. Sim, claro. Entendeu? É Sim, difícil quando você pensa no âmbito nacional. Sim. Mas é que, tipo, 10% da população tem internet banda larga. Não é tanta gente assim pro tamanho do país. Ou seja, não tem problema de infraestrutura, tá, gente? E basicamente, eu acho que uma boa passada desse pessoal deve ser bem informado o suficiente pra... A gente tá só especulando aqui, mas eu acho que uma boa passada deve ser bem informado o suficiente pra entender que tá em desvantagem financeira por causa disso e cancelar, sabe? Mas não só entendimento, sabe? A pessoa não pode mesmo. Não, mas aí é que tá. Esse é o ponto, sabe? Tipo, as pessoas estão pagando a internet banda larga e estão pagando 4G. Uhum. E tem muito mais gente que tem 4G do que quem tem banda larga Nossa. fixa. As pessoas... Cara, se você for no mínimo não idiota, você vai saber que compensa muito mais você usar só o 4G do que você ficar pagando a internet fixa pra ficar lá as moscas. O mês inteiro, assim, sem fazer nada. Nunca subestime a quantidade de pessoas idiotas. Flame Light comentou o seguinte, que eu adorei. Vamos Diga. voltar pro discador wall, se for o caso. Nossa. Ah, você viu uma foto de alguém esses dias que postou um CD, tipo... Um CD do discador Que veio com o wall. discador? Que veio com o discador wall e falou assim... Ó, quando começar a franquia eu já tô pronto por um mês. O CD dizia 720 horas de internet grátis. Ah, sim, os CDs eles vinham com... Com o discador, daí não pagava o pulso. E isso é uma dúvida que eu queria vir pra cá. Será que ainda tem pulso único de madrugada? Deve ter, Deve ter, né? deve ter. Começar a usar a internet só de madrugada. Ó Deve lá, ter mesmo. ó você indo no papo do João Rezende, que tem que expandir a internet, a telefonia fixa. É verdade. Por que tem que expandir a telefonia fixa? Porque a gente vai ter que usar a internet discada, gente. E como não poderia deixar de ser, a pergunta da semana vai ser sobre franquia de novo. Claro.
com muitas sugestões do Andrei. É que não tem como escapar disso, cara. Essa é a nossa forma de protesto. Vai ser Não sobre tem, A enquete do Adrenalina vai ser sobre franquia até parar esse tempo. Mas a gente está se esforçando para ser criativo nas perguntas, então nos digam o que vocês acharam dessa e participem, por gentileza. Qual é a pergunta, João? A pergunta é a seguinte: qual vai ser o primeiro serviço que você vai abrir mão para preservar a sua franquia? Claro, colocando no contexto, você é obrigado a usar a franquia, você está numa situação que você tem franquia e pronto. Não tem como escapar. Do seu uso atual, provavelmente você vai ter que fazer mudanças, provavelmente você vai ter que desistir de algumas das práticas que você tem com a internet atualmente. Qual é a primeira que você vai abrir mão? Qual é que você está mais disposto a abrir mão, né? Download de jogos. Isso conta Steam, PSN, Xbox Live, fazer o download dos jogos. Especialmente os títulos AAA agora já estão gastando quase metade da franquia maior da Vivo, por exemplo, para você baixar 60 GB, 50 GB. Não dá. Opção número 2, vai cancelar seus serviços de streaming, como Netflix, Spotify, etc. Você vai dar uma cancelada no streaming para poder continuar fazendo as outras coisas. Essa é a primeira que você está disposto a abrir mão. Especialmente serviço de vídeo, né? 2 GB por hora de Netflix. Não dá, cara. Opção número 3, torrent. A gente falou torrent pra ficar, né? Dentro da legalidade. Né? Porque o torrent em si não é ilegal. O que você faz com o torrent pode ser. Né? Vocês sabem do que a gente tá falando. Mas Melhor enfim, explicação, mas é verdade. Esse é o ponto. É verdade. As coisas que você baixa por torrent, vai lá, já vai desinstalar o torrent e tchau, não vai rolar mais torrent. E a opção número 4 é um tanto quanto inusitada, mas realista, não sejamos hipócritas, pornografia. Você vai dar uma maneirada na sua cruzada solitária. Vai parar de fazer justiça com as próprias mãos. Meu Deus. Pois é. Você vai ter que dar uma... Porque, porra, é streaming, download, porra, exatamente. Também. Querendo ou não, é o tipo de franquia. conteúdo na internet que é mais acessado no mundo. Não Sim. tem como negar isso, então. E vídeo gasta muito, sabe? Você vai assistir em 240p? Não vai. É broxante, né? É. Em dois sentidos. Não Sim, vai assistir não vai. 8 bits, Então, não. vai gastar a franquia do mesmo jeito e é uma outra coisa que Aí, então... entra na reta, né? São essas as opções. Escolham. Votem. E Apenas hoje na enquete Adrenaline. na semana que vem, se a gente conseguir fazer um videocast, semana que vem, Claro. a gente vai comentar Não prometemos essa enquete e vai escolher também a nossa opção. A gente não vai falar agora para não ficar tendencioso, Não. mas semana que vem a gente vai ter escolhido a nossa opção também. Surpresa, né, João? Sair da forma, assim. Uhum. Quer mandar beijo? Por enquanto não, cara. Né? Tô de boa. Eu quero mandar beijo para todos os nossos seguidores, haters também, porque faz parte da experiência, né, de trabalhar com o público. E, sei lá, quero mandar um beijo para quem? Pra Xuxa? Pra Xuxa, pode ser do meu pai, pra minha mãe e pra você. Quando você manda por uma mídia, pela televisão, pela internet, qual seria o oposto de mandar um beijo? Seria mandar uma praga? Mandar Um soco? um soco? Receber um beijo? Vamos mandar um soco pro presidente da tela. Pode ser. Eu acho válido. Então, a gente agradece quem pôde assistir o videocast até o fim. Pede que compartilhe o conteúdo, assine o canal, todas essas coisas que nos ajudam a crescer e continuar E existindo. que nesse sentido ajudam a liberdade da sua internet também hoje. Quero E agradecer... assista o videocast enquanto pode. Beleza. Quero agradecer a Gabi por ter conseguido Sim. setar toda a aparelhagem, por ter ficado em pé por 1 hora ouvindo a gente falar besteira o tempo inteiro. Nossa. Muito obrigado pela sua dedicação, Gabi. Você salvou o videocast dessa semana. Mandar um beijo pra Gabi, né? Beijo. Até semana que vem, tchau! Falou!